Mãe solteira adormece com sua bebê no ombro de um CEO, mas desperta em choque ao descobrir quem ele realmente era. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O choro agudo de Vitória rasgava o ar pressurizado da cabine. Um som que parecia perfurar os tímpanos de Isabel e, pelo visto, de todos os outros passageiros do voo noturno de Recife para São Paulo. A pequena, com pouco mais de 6 meses de vida, estava inconsolável nos braços da mãe. Isabel a ninava, sussurrava canções de ninar improvisadas, verificava a fralda pela 3ª vez, mas nada adiantava. O rostinho de Vitória continuava vermelho, as pequenas lágrimas escorrendo sem parar, a boquinha aberta num grito que expressava todo o desconforto do mundo. "Shhh, minha filha, calma, mamãe está aqui", Isabel murmurava, a voz embargada pelo cansaço e pela vergonha que a consumia. Sentia os olhares. Ah, como sentia! Olhares irritados, alguns carregados de um julgamento silencioso que a faziam encolher por dentro. Um senhor mais à frente suspirou alto, virando-se para encará-la com uma expressão de pura reprovação. Uma mulher do outro lado do corredor balançava a cabeça negativamente, os fones de ouvido firmemente encaixados, mas a mensagem era clara. Cada suspiro, cada olhar, era uma agulha espetando sua já frágil compostura. Isabel engoliu em seco, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem transbordar. Estava há quase 48 horas, sem dormir de verdade, emendando turnos dobrados na padaria para conseguir o dinheiro da passagem. Só queria que aquele pesadelo acabasse. "Com licença." Uma voz masculina, calma e inesperadamente suave soou ao seu lado. "Você quer ajuda com ela?" Isabel virou a cabeça, o coração aos saltos. Um homem elegante, de terno escuro e corte impecável, olhava para ela com uma expressão serena. Não havia irritação em seus olhos, apenas uma oferta genuína. Por um instante, ela hesitou. A desconfiança natural de quem já levou tantas rasteiras da vida a impedindo de aceitar. Quem era ele? Por que se importaria? Eu não sei." Ela gaguejou, sentindo o rosto corar. Vitória soluçou alto, como se protestasse contra a breve pausa na atenção da mãe. "Eu tenho algum jeito com crianças", ele disse, um leve sorriso surgindo nos lábios. "Posso tentar? Se você não se importar, claro." O desespero venceu o receio. Qualquer coisa para aliviar o sofrimento da filha e o seu próprio constrangimento. Com um movimento quase imperceptível, ela estendeu a pequena Vitória na direção dele. O homem, que se apresentou brevemente como John Park, a pegou com uma firmeza surpreendente, ajeitando-a em seu ombro com uma naturalidade que a deixou admirada. E então, como se um interruptor tivesse sido desligado, o choro de Vitória começou a diminuir. Os gritos se transformaram em soluços, depois em resmungos baixinhos, até que, por fim, um suspiro profundo escapou dos pequenos pulmões e ela se aninhou no ombro daquele estranho, os olhinhos se fechando lentamente. Isabel observava a cena sem acreditar, com lágrimas nos olhos. Um milagre. Era a única palavra que lhe vinha à mente. Um completo estranho conseguira acalmar sua filha em questão de segundos, algo que ela, a mãe, vinha tentando sem sucesso por horas. O homem, Jun, começou a andar suavemente pelo corredor estreito, cantarolando uma melodia baixa e desconhecida, e Vitória adormeceu profundamente, a respiração tranquila e regular. Ele retornou ao seu assento ao lado dela, ainda com a bebê nos braços. "Ela é uma menina muito bonita", ele comentou em voz baixa, olhando para o rostinho sereno de Vitória. "Só estava cansada, eu acho." "Obrigada", Isabel sussurrou, a voz ainda trêmula. "Muito obrigada mesmo. Eu não sabia mais o que fazer." "Não precisa agradecer", ele respondeu com a mesma gentileza.
Isabel encostou a cabeça na poltrona, sentindo o peso de dias acumulados sobre seus ombros. 24 anos e já carregava o mundo. A viagem para São Paulo era uma obrigação autoimposta. O casamento da irmã, Larissa. Uma irmã com quem mal falava. Uma família que parecia sempre encontrar uma forma de lembrá-la de suas escolhas, de sua condição de mãe solteira, da sua pobreza. O pai de Vitória, uma sombra, uma promessa vazia que desaparecera assim que soube da gravidez. Ela era a pobre menina que ousara sonhar e agora pagava o preço, sozinha. Os turnos na padaria eram exaustivos, o cheiro de pão quente e café impregnado em suas roupas e cabelos, as mãos sempre ásperas pela farinha e pelo trabalho duro. Tudo para dar o mínimo à Vitória, para manter um teto sobre suas cabeças, mesmo que fosse o pequeno quarto alugado nos fundos de uma casa barulhenta. Aquele voo, aquela passagem comprada com tanto sacrifício, era para cumprir um papel, para evitar mais falatório, mesmo sabendo que sua presença ali, no casamento chique da irmã, seria mais um lembrete de tudo o que ela não era, de tudo o que não tinha. Observou o perfil de Jun enquanto ele mantinha Vitória adormecida. Ele parecia tão calmo, tão no controle, o oposto dela. A paz que emanava dele era enorme, e pela primeira ocasião em muitas horas, Isabel sentiu seus próprios músculos relaxarem. O zumbido constante em seus ouvidos, provocado pela privação de sono, começou a diminuir. Seus olhos pesavam, a realidade do avião se tornando um borrão suave. A imagem de Vitória dormindo tranquilamente nos braços de um desconhecido era estranhamente reconfortante. Alguém, por um breve momento, estava dividindo o fardo com ela. Inclinou a cabeça para o lado sem perceber e o ombro daquele homem pareceu o lugar mais seguro do mundo. O sono a venceu, profundo e imediato, levando consigo a angústia e a solidão, ainda que apenas por um instante. Um balanço leve fez ela acordar. Isabel piscou os olhos um pouco perdida, o corpo ainda mole de um sono que, para sua surpresa, tinha chegado. Por um momento, não soube bem onde estava. Um cheiro suave de perfume masculino que ela não conhecia e um calor gostoso ao seu lado a fizeram virar a cabeça devagar. E então ela levou um susto enorme. Estava com a cabeça no ombro do homem do avião, o estranho que tinha feito sua filha parar de chorar. O rosto de Isabel ficou vermelho na hora e uma vergonha grande passou por todo o seu corpo. Vitória! Onde estava Vitória? Os olhos dela se arregalaram de medo, procurando a neném, mas logo a viu. Vitória dormia feito um anjinho nos braços de Jun Park, respirando calminha, com uma carinha tranquila. Um alívio muito grande tomou conta dela, mas logo depois veio mais vergonha ainda. Quanto tempo será que ela tinha dormido ali, encostada nele, como se fossem amigos de muito tempo? Ai, meu Deus, me desculpe, eu não queria... Isabel se ajeitou depressa na cadeira, as palavras saindo atrapalhadas enquanto ela mexia as mãos, toda sem jeito. Ela sentiu os olhares dos outros passageiros, pensando no que eles estariam comentando. Jun Park olhou para ela, e o que surpreendeu Isabel foi que ele não parecia nem um pouco irritado ou incomodado. Estava calmo, e essa calma fez ela se sentir mais tranquila também. Está tudo bem, ele disse com a voz baixa para acalmá-la. Você parecia muito cansada, e ela... Ele olhou para Vitória. Dormiu como uma pedra o tempo todo. Mesmo assim, eu peço desculpas. Isabel disse de novo, o rosto ainda quente. Eu não costumo dormir assim no ombro de quem eu não conheço. Ela tentou dar um sorriso meio sem graça, que deve ter parecido mais uma careta. Ele sorriu de volta. Um sorriso de verdade, que deixou o rosto dele ainda mais simpático. Não se preocupe. Foi bom ver vocês duas descansando um pouco. Ficaram quietos por um tempo, mas não foi um silêncio ruim. Isabel passou a mão no cabelo, tentando parecer mais calma.
Olhou para Vitória e o coração apertou de tanto amor e preocupação. Sua pequena, tão pura no meio de toda a confusão da vida dela. Depois, ela olhou para Jun. Ele continuava segurando Vitória com uma firmeza que deixava Isabel impressionada. Ela geralmente chora muito para dormir quando não está em casa, Isabel falou, mais para quebrar o silêncio do que por outra coisa. Sentiu uma vontade esquisita de se explicar, de dar um motivo para o choro de Vitória antes, para o seu próprio cansaço. Cada criança é de um jeito. Jun respondeu de forma simples. Acho que ela só precisava de um pouco de carinho. O jeito como ele falou, sem criticar, sem olhar de cima, fez Isabel sentir um pouco mais de vontade de conversar. Ela se viu querendo falar, coisa que quase nunca acontecia com gente estranha. Talvez fosse o cansaço, ou a gratidão por ele ter ajudado, ou o jeito como ele olhava para a Vitória. É puxado, ela falou baixinho, quase um sussurro. Criar uma filha sozinha é muito puxado. As palavras simplesmente saíram, cheias de uma tristeza que ela sempre escondia dos outros. Jun ouvia com atenção, olhando nos olhos dela, mostrando que ela podia continuar, mesmo sem ele falar nada. Isabel respirou fundo. O pai dela, bom, ele não quis saber. Sumiu quando soube que eu estava esperando ela. Falar sobre isso ainda machucava muito, como uma ferida que não fechava. Então, é só eu e ela. E as contas chegam todo mês. O aluguel, as coisinhas dela. Às vezes, parece que estou lutando muito e não saio do lugar. Ela olhou para as próprias mãos em seu colo, mãos que trabalhavam demais, mas parecia que o dinheiro nunca dava. As pessoas falam muito, sabe? Uma mãe sozinha, nova. Acham que sabem tudo da sua vida, das coisas que você escolheu. Não acredito que não seja simples lidar com isso. Jun disse com a voz mansa. A voz dele trouxe um alívio. Não é, ela concordou, sentindo um aperto na garganta. Eu só quero dar uma vida boa para a Vitória, que ela não precise passar pelo que eu passei. Uma lágrima teimosa escorreu e ela limpou depressa com as costas da mão, com vergonha por mostrar seus sentimentos. Desculpe, eu não deveria estar falando tudo isso para você. Você nem me conhece direito. Não peça desculpas, ele disse, e o jeito dele falar era tão sincero que ela acreditou. Às vezes, conversar com alguém que a gente não conhece é mais fácil. Ela olhou para ele, admirada por ele entender. E você? Perguntou. A curiosidade foi mais forte que a vergonha. O que você faz? Você parece diferente. Não sabia explicar o que era, mas ele não parecia com os homens que ela conhecia. Jun deu um sorriso leve. Eu trabalho com um negócio de impacto social, ele respondeu, sem dar muitos detalhes. A gente tenta ajudar a criar chances melhores para as pessoas, a melhorar um pouco a vida de quem precisa. Negócio de impacto social. Ela não entendeu direito o que era, mas não quis perguntar mais. Ele tinha sido tão bom, tão educado. Por um tempinho naquele voo, ela sentiu que não estava tão sozinha, que alguém a tinha notado. A conversa, o desabafo que ela não esperava ter, tinha deixado o peso que ela carregava um pouco mais leve. O avião começou a descer devagar e o piloto avisou que estavam chegando em São Paulo. O aviso para apertar os cintos soou e o avião começou a tremer um pouco mais forte enquanto descia para São Paulo. Vitória continuava a dormir nos braços de Jun, alheia à mudança de altitude ou à ansiedade que voltava a crescer em Isabel. Então, você está indo para São Paulo a passeio ou a trabalho? Jun perguntou, a voz calma de sempre, quebrando o silêncio que tinha se formado enquanto Isabel se perdia em pensamentos sobre a conversa que tiveram. Isabel respirou fundo antes de responder. Nenhum nem outro, na verdade. Estou indo para o casamento da minha irmã, Larissa. Ela tentou manter a voz neutra, mas um tom de preocupação escapou. Um casamento. Que bom, ele comentou com um leve sorriso. Família reunida é sempre uma ocasião especial, não é?
Isabel deu um sorriso pequeno que não chegou aos olhos. Imagino que sim. Ela hesitou por um instante, mas as palavras dele, tão tranquilas, e a gentileza que ele tinha mostrado, a fizeram continuar. Bem, minha irmã e eu não somos tão próximas ultimamente. E a família do noivo dela é, digamos, bem de vida. O casamento vai ser num lugar bem chique no Morumbi, um bairro nobre daqui. Ela sentiu a necessidade de explicar, talvez para justificar o vestido simples que carregava na mala surrada ou o nervosismo que sentia. Eu me sinto um pouco como um peixe fora d'água nessas situações. Entendo que pode ser um pouco desconfortável, Jun disse, parecendo compreender. Mas o importante é que você estará lá por sua irmã. Sim, é o que importa, Isabel concordou, mais para se convencer do que por ter certeza. A verdade era que ela se sentia obrigada a ir, mas uma parte dela temia os olhares, os comentários velados, a sensação de não pertencer àquele mundo. O avião tocou o solo com um baque suave e logo começou a taxiar em direção ao portão de desembarque. Os passageiros começaram a se movimentar, pegando suas bagagens de mão. Jun, com muito cuidado, para não acordar Vitória, ajeitou-a de volta nos braços de Isabel. A pequena resmungou um pouco, mas continuou dormindo. Foi um prazer conhecer vocês duas, Isabel, Jun disse, enquanto pegava sua maleta elegante do compartimento superior. Ele se virou para ela e estendeu um pequeno cartão retangular. Fique com meu contato. Se precisar de alguma coisa enquanto estiver em São Paulo, ou, bem, qualquer coisa. Isabel pegou o cartão, um pouco surpresa. Obrigada. Foi um prazer também. E muito obrigada pela ajuda com a Vitória. Você salvou minha noite. Ele apenas sorriu e se preparou para sair. Isabel olhou para o cartão em sua mão. Era de um papel grosso, de boa qualidade. Nele, em letras sóbrias e elegantes, estava escrito Jun Park, CEO, Fundação Han. As palavras pareceram saltar do cartão. CEO? Fundação Han? Isabel sentiu um frio percorrer sua espinha. A Fundação Han não era uma organização qualquer. Ela já tinha ouvido falar, mesmo lá em Recife. Uma fundação enorme, criada por um bilionário coreano que desenvolvia projetos sociais importantes, inclusive para ajudar mães em situação de dificuldade, mães como ela. Seu olhar subiu para Jun, que já estava alguns passos à frente, no corredor. De repente, tudo se encaixou de um jeito horrível. A gentileza dele, a paciência com Vitória, as perguntas sobre sua vida, a forma como ele a ouviu contar sobre suas dificuldades, o pai ausente, a falta de dinheiro. Até mesmo a frase vaga sobre trabalhar com negócio de impacto social. Não era bondade desinteressada. Não era um encontro casual. Ela se sentiu incrivelmente tola, exposta. Aquela conversa íntima, suas confissões, a lágrima que tinha escapado, tudo aquilo tinha sido para ele o quê? Material de estudo? Uma historinha comovente para ilustrar os relatórios da fundação dele? A pobre menina que ele encontrou no avião, um exemplo perfeito dos casos que sua organização bilionária pretendia ajudar. A sensação de choque era diferente agora. Não era o constrangimento de ter adormecido em um estranho, mas uma dor aguda, uma sensação de ter sido enganada, analisada friamente. A ajuda dele, que parecera um gesto de pura humanidade, agora tinha um preço amargo, o de se tornar um número, uma estatística na planilha de um homem rico e poderoso. «Ei!» ela chamou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Jun se virou, uma expressão interrogativa no rosto. Isabel andou rapidamente até ele, o cartão ainda na mão. «O que é isso?» ela perguntou, mostrando o objeto. «Fundação Han? É por isso que você foi tão legal? Estava pesquisando seu próximo projeto de caridade?» A amargura em sua voz era clara. Ele pareceu surpreso com a mudança súbita nela.
Isabel, não é nada disso. Não? Ela o cortou, sentindo uma raiva fria tomar conta. Então, o que é? Um CEO bilionário por acaso ajuda mães solteiras desconhecidas em aviões por pura diversão? Ela empurrou o cartão de volta para o peito dele. Não preciso da sua pena, nem da sua análise de caso. Pode guardar seu cartão e suas boas intenções. Sem esperar por uma resposta, Isabel se virou, ajeitando Vitória em seus braços com um aperto quase doloroso. Ela caminhou para fora do avião o mais rápido que pôde, deixando Jun parado no corredor, o cartão provavelmente caído a seus pés. Cada passo era uma tentativa de se afastar da humilhação, da raiva, daquele homem que por algumas horas ela tinha pensado ser um anjo e que agora parecia apenas mais uma pessoa olhando para ela de cima. O aeroporto de São Paulo era um gigante barulhento. Isabel se sentia ainda menor e mais perdida ali do que dentro do avião. Com Vitória aninhada em seus braços, agora resmungando baixo, e a bolsa pesada pendurada no ombro, ela caminhou pelos corredores imensos, tentando encontrar a saída para o ônibus que a levaria ao seu destino. A raiva e a humilhação pelo encontro com Jun Park ainda queimavam em seu peito, misturando-se ao cansaço que parecia nunca abandoná-la. Cada rosto que passava parecia observá-la, julgá-la, e ela apertava Vitória um pouco mais forte contra si, como se buscasse proteção na pequena. Depois de uma viagem longa e desconfortável num ônibus lotado que sacolejava a cada curva, Isabel finalmente desceu no bairro do Limão. Era noite fechada e as ruas desconhecidas pareciam escuras e pouco convidativas. Seguiu as instruções que tinha anotado num papel amassado até encontrar o motel barato que sua irmã Larissa tinha indicado por mensagem, sem muito entusiasmo. A fachada era simples, a pintura um pouco desbotada. O quarto que lhe deram era pequeno, com um cheiro forte de umidade e produto de limpeza. Uma cama de casal com uma colcha fina, uma pequena televisão antiga sobre um móvel de madeira escura e um banheiro minúsculo compunham o ambiente. Janelas pequenas, com grades, davam para um muro alto. Era frio. Não só pela temperatura da noite paulistana, mas pelo sentimento que o lugar passava. Um ar de solidão, de passagem rápida, de quem não tem mais onde ficar. Assim que Isabel colocou Vitória, ainda sonolenta, sobre a cama para procurar a mamadeira na bolsa, a pequena acordou de vez. E o choro começou. Um choro forte, irritado, diferente do choro de cansaço do avião. Era como se Vitória sentisse a estranheza do lugar, a frieza das paredes, a ausência de qualquer conforto familiar. Calma, meu amor, calma, Isabel pedia, a voz já cansada antes mesmo de começar a batalha. Mamãe está aqui, já vamos arrumar nossas coisinhas. Mas Vitória não se acalmava. O choro ecoava pelo quarto pequeno, aumentando a sensação de aperto no peito de Isabel. Ela tentou dar de mamar, ninou. Andou de um lado para o outro no espaço limitado, mas nada parecia adiantar. A frustração começou a crescer. Depois de tudo o que tinha passado no voo, a esperança boba que sentira por alguns momentos, a raiva cortante da descoberta sobre Jun, ela estava de volta à sua realidade nua e crua. Sozinha, com uma bebê que não parava de chorar, num lugar estranho e deprimente. Respirando fundo para não desabar ali mesmo, Isabel pegou sua mala. De dentro dela, tirou com cuidado o único vestido que tinha condições de usar no casamento da irmã no dia seguinte. Era um vestido simples, de algodão estampado, que ela mesma tinha ajustado algumas vezes. Ao examiná-lo sob a luz fraca do abajur, percebeu que uma das costuras da alça estava se soltando. Com um suspiro, procurou na bolsa uma agulha e um pedaço de linha que sempre carregava para emergências. Sentada na beirada da cama, com Vitória ainda choramingando em seu colo, Isabel começou a costurar a alça do vestido. Cada ponto da agulha parecia um lembrete de sua situação.
O vestido remendado, o quarto de motel barato, a solidão e a imagem de June Park não saía de sua cabeça. A gentileza dele, o sorriso, a forma como acalmou Vitória. Tudo aquilo tinha parecido tão real. Como ela pôde ser tão ingênua? Como pôde se abrir daquele jeito para um completo estranho, um bilionário que provavelmente a via apenas como um objeto de estudo, uma história interessante para seus projetos sociais? Aquele breve momento de conexão no avião, que parecia um sopro de ar fresco, agora lhe causava uma nova pontada de humilhação. Ele tinha visto sua fraqueza, sua pobreza, suas dificuldades. E ela, como uma boba, tinha desabafado, confiado. Que chance alguém como ela teria no mundo de um homem como June Park? Nenhum. Ele vivia em uma realidade tão distante da sua que era como se fossem de planetas diferentes. Vitória finalmente se acalmou um pouco, exausta pelo choro, e começou a pegar no sono no colo da mãe. Isabel a ajeitou na cama, cobrindo-a com a colcha fina. Olhou para a filha calma e sentiu o mundo pesar sobre ela. Era por ela, por Vitória, que continuava lutando dia após dia. Mas havia noites como aquela em que a força parecia querer abandoná-la. No silêncio do quarto frio, a solidão era sua única companheira. O casamento da irmã parecia um evento de outro universo, um lugar ao qual ela simplesmente não pertencia. A manhã seguinte, no quarto do motel, não trouxe nenhum alívio para Isabel. Acordou com o corpo doído pela noite mal dormida na cama desconfortável e com a mesma sensação de aperto no peito. Vitória, felizmente, parecia um pouco mais calma depois de uma noite agitada e agora brincava com os próprios pezinhos no meio da cama, soltando gritinhos ocasionais. Isabel observava a filha, um misto de amor imenso e uma tristeza profunda a envolvendo. A ideia de enfrentar o casamento da irmã, de encarar os parentes e os amigos ricos do noivo, parecia um fardo pesado demais. Ela estava considerando seriamente se não seria melhor inventar uma desculpa qualquer e voltar para Recife quando ouviu batidas na porta. Seu coração deu um pulo. Quem poderia ser? Não esperava ninguém. Com Vitória no colo, caminhou receosa até a porta e espiou pelo olho mágico. Do outro lado estava Larissa, sua irmã. Parecia nervosa, os olhos um pouco vermelhos, bem diferente da postura sempre confiante que costumava exibir. Isabel hesitou por um instante, surpresa, antes de abrir a porta. "Larissa, o que você está fazendo aqui?" Isabel perguntou, a voz demonstrando sua total falta de expectativa por aquela visita. "Posso entrar?" Larissa pediu, a voz um pouco embargada. "Preciso muito conversar com você, Isa." Isabel deu um passo para o lado, permitindo que a irmã entrasse no quarto apertado. Larissa olhou ao redor, uma expressão de desconforto passando rapidamente por seu rosto ao ver a simplicidade do lugar, mas logo se recompôs. "Eu sei que sumi, Isa. E sei que não tenho sido a irmã que você merecia." Larissa começou sem rodeios, assim que Isabel fechou a porta. Ela se aproximou e olhou para Vitória com uma ternura que Isabel não via em seus olhos há muito tempo. "Ela é linda." "Obrigada," Isabel respondeu ainda desconfiada. "Mas o que aconteceu, Lari? Você não parece bem." Larissa respirou fundo e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Eu preciso te pedir perdão, Isabel, por tudo, por ter me afastado, por não ter te apoiado quando você mais precisou." Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Eu também perdi um filho, Isa, alguns anos atrás, antes de conhecer o Ricardo. Ninguém soube, além dos meus pais. Eu tive tanto medo, me senti tão sozinha. E quando aconteceu com você, em vez de te ajudar, eu me fechei. Fui uma covarde, uma egoísta. Isabel ficou em choque. Nunca, em nenhum momento, imaginou que a irmã tivesse passado por algo tão doloroso.
A frieza de Larissa, o distanciamento, tudo começou a fazer um sentido diferente, ainda que triste. Lari, eu não sabia, Isabel conseguiu dizer, a voz falhando. Eu sei, mas isso não justifica. Eu deveria ter estado ao seu lado, Larissa disse, secando as lágrimas com as costas da mão. Mas não é só por isso que estou aqui. Ela fez uma pausa, parecendo buscar as palavras certas. Ontem à noite, um homem me procurou. No local da festa do casamento, onde eu estava acertando os últimos detalhes. O nome dele é June Park. O nome paralisou Isabel. June Park, o homem do avião, o CEO. Sua expressão deve ter mudado, porque Larissa a olhou com preocupação. Você o conhece? Larissa perguntou. Ele estava no meu voo, Isabel respondeu, tentando processar a informação. Como ele te achou? Ele disse que você mencionou meu nome e que viria para o meu casamento em São Paulo. Ele lembrou seu nome completo, Isabel. E de alguma forma ele descobriu meu perfil profissional e entrou em contato com a organização do casamento, pedindo para falar comigo com urgência. Ele parecia muito abalado, Isa. Isabel sentiu o coração acelerar. Abalado? June Park? Larissa continuou. Ele me contou sobre o encontro de vocês no avião. Falou de você e da Vitória com uma emoção que me tocou de verdade. Ele disse com todas as letras, essa mulher e essa criança mudaram tudo para mim. Isabel prendeu a respiração. Aquilo não podia ser verdade. O homem que ela tinha acusado de usá-la, de sentir pena. Ele me mostrou uma foto, Larissa disse, a voz mais suave. Uma foto de vocês duas, dormindo no ombro dele. Ele guardava com tanto cuidado, Isa. Não era para te expor. Parecia mais uma lembrança preciosa para ele. Larissa olhou nos olhos da irmã. Eu vi sinceridade nele, Isabel. Uma sinceridade que me fez questionar muitas coisas, inclusive a minha própria atitude com você. A força que ele viu em você, eu também vejo, e me envergonho por não ter dito isso antes. Isabel estava sem palavras, uma confusão de sentimentos tomando conta dela. A raiva que sentira por June começou a vacilar, dando lugar a uma dúvida incômoda, a uma fagulha de algo que ela não ousava nomear. Teria ela julgado aquele homem tão errado assim? As palavras dele mudaram tudo para mim. Repetiam-se em sua mente. A visita da irmã, a confissão dolorosa e agora aquela revelação sobre June Park. Era informação demais para absorver de uma só vez. O encontro no avião que ela tinha tentado apagar da memória como uma humilhação talvez tivesse sido algo completamente diferente. Vitória começou a resmungar e Isabel, agindo por instinto, balançava a filha no colo, balançando-a suavemente. O pequeno gesto familiar a ajudou a organizar os pensamentos. Lari, ela começou, a voz ainda um pouco trêmula. Tem certeza? Ele parecia tão distante quando eu o acusei. Larissa se aproximou, os olhos cheios de uma compreensão nova. Eu também ficaria na defensiva se alguém me julgasse daquele jeito, Isa. Mas o que ele me contou depois, acho que você precisa saber. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Ele me falou da mãe dele, Sue Park. Isabel olhou para a irmã, esperando. A mãe dele não era rica, Isa. Pelo contrário, ela veio da Coreia para São Paulo sozinha com ele, ainda criança. Não falava quase nada de português. Para sustentar os dois, ela limpava prédios, trabalhava dia e noite, fazendo faxina em escritórios, em apartamentos, o que aparecesse. Larissa contava a história com uma suavidade que prendia a atenção de Isabel. June me disse que viu a mãe dele lutar muito, ser humilhada muitas vezes, mas nunca desistir. Tudo o que ele construiu na vida, toda aquela fundação, todo o dinheiro, foi para honrar a memória dela, para que outras mulheres não precisassem passar pelo que ela passou. Isabel ficou surpresa.
Aquilo era inesperado. O bilionário, o CEO da Fundação Han, tinha uma história assim, tão parecida em alguns pontos com a de tantas mulheres que ela conhecia, inclusive a dela mesma. Ele me disse uma frase, Isa, que não me saiu da cabeça. Larissa continuou, e seus olhos encontraram os de Isabel. Eu ajudo mães solteiras porque minha mãe foi uma. Ele falou com tanta verdade, com tanta dor na voz ainda, mesmo depois de tanto tempo. Um silêncio profundo tomou conta do quarto. As palavras de Jun, transmitidas por Larissa, quebraram alguma coisa dentro de Isabel. Aquela armadura de raiva e desconfiança que ela tinha construído começou a rachar, a desmoronar. Ele não era só um homem rico brincando de filantropia. Ele entendia. Ele sabia o que era a luta, o que era ver uma mãe se sacrificar. Então, quando ele me ajudou no avião, quando ele ouviu minhas queixas, Isabel pensou alto, as peças se encaixando de uma forma nova e dolorosa. Dolorosa porque percebia o quão errada tinha sido. Acho que ele não estava só ajudando Isa, Larissa disse, adivinhando seus pensamentos. Acho que ele viu em você a mesma força, a mesma garra que ele via na mãe dele. Aquela conversa de vocês no avião, o jeito como a Vitória dormiu no colo dele, acho que aquilo tocou nele de um jeito que nenhum relatório cheio de números jamais conseguiria. Lágrimas vieram aos olhos de Isabel, mas desta vez não eram de raiva ou humilhação. Eram de uma emoção confusa, um arrependimento por sua reação, uma pontada de esperança. Era possível que ele não estivesse zombando dela? Que sua história tivesse realmente significado algo para ele por causa da história da mãe dele? Eu fui tão dura com ele, Lari, Isabel sussurrou, abraçando Vitória com força. Eu o acusei de coisas horríveis. Você estava magoada, se sentiu enganada. É normal, Larissa tentou confortá-la. Mas talvez ainda haja tempo de entender as coisas. Isabel olhou para a irmã, vendo nela não mais a figura distante e crítica de antes, mas uma aliada, alguém que mesmo com suas próprias dores estava ali para ela. A confissão de Larissa sobre sua perda e agora essa revelação sobre Jun tinham mudado tudo. O que eu faço agora? Isabel perguntou, a pergunta mais direcionada a si mesma do que à irmã. A imagem de Jun, com seu terno impecável e seu sorriso gentil, voltou à sua mente, mas agora com uma camada a mais de significado, de humanidade. Ele não era um príncipe encantado de um conto de fadas, nem um vilão disfarçado. Era um homem com uma história, com feridas, com motivações que ela estava apenas começando a entender. E por algum motivo, a pequena história dela, de uma mãe solteira anônima num voo noturno, tinha se conectado com a dele de uma forma poderosa. Depois da conversa com Larissa, Isabel sentia como se um peso enorme tivesse saído de suas costas, mas outro, feito de incerteza e uma pontinha de medo, tivesse se instalado em seu lugar. A história da mãe de Jun Park, a forma como ele se abriu com Larissa, tudo aquilo tinha pintado um retrato dele muito diferente do CEO frio que ela imaginara. Eu quero que você vá ao casamento, Isa, Larissa disse, segurando as mãos da irmã. Não por mim, nem pela família, mas por você. Você merece uma noite para se sentir bonita, para se distrair um pouco, e quem sabe, ela deixou a frase no ar, mas Isabel entendeu o que ela queria dizer. Com a ajuda de Larissa, que insistiu em lhe emprestar um vestido um pouco mais elegante e sapatos que milagrosamente serviram, Isabel se arrumou. O vestido era simples, mas caía bem em seu corpo, e pela primeira ocasião em muito tempo, ela se sentiu um pouco menos invisível, um pouco mais confiante. Deixou Vitória dormindo tranquilamente no motel sob os cuidados de uma cuidadora que Larissa conhecia e confiava. Uma senhora simpática que poderia ajudar por algumas horas.
Mesmo assim, seu coração de mãe estava apertado, mas sabia que precisava daquele momento. Depois da conversa com Larissa, Isabel sentia como se um peso enorme tivesse saído de suas costas, mas outro, feito de incerteza e uma pontinha de medo, tivesse se instalado em seu lugar. A história da mãe de June Park, a forma como ele se abriu com Larissa, tudo aquilo tinha pintado um retrato dele muito diferente do CEO frio que ela imaginara. Você deveria ir ao casamento, Isa, Larissa disse, segurando as mãos da irmã. Não por mim, nem pela família, mas por você. Você merece uma noite para se sentir bonita, para se distrair um pouco. E quem sabe... Ela deixou a frase no ar, mas Isabel entendeu o que ela queria dizer. Com a ajuda de Larissa, que insistiu em lhe emprestar um vestido azul marinho elegante e sapatos que milagrosamente serviram, Isabel se arrumou. O vestido era simples, mas caía bem em seu corpo, e pela primeira ocasião em muito tempo, ela se sentiu um pouco menos invisível, um pouco mais confiante. Deixou Vitória dormindo tranquilamente no motel, sob os cuidados de uma vizinha de quarto que Larissa conhecia e confiava. Uma senhora simpática que se ofereceu para ajudar por algumas horas. Mesmo assim, seu coração de mãe estava apertado, mas sabia que precisava daquele momento. A festa de casamento de Larissa acontecia num salão deslumbrante no Morumbi. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas elegantemente decoradas espalhavam-se pelo ambiente e uma música suave tocava ao fundo. Pessoas bem vestidas conversavam e riam, taças de champanhe circulavam. Isabel entrou devagar, os olhos um pouco marejados pela beleza do lugar e pela emoção de ver a irmã, que acenou para ela de longe com um sorriso radiante. Sentiu-se pequena e deslocada naquele mar de luxo, mas respirou fundo e tentou manter a cabeça erguida. Ela caminhava sem rumo certo, apenas observando quando seus olhos encontraram uma figura familiar num canto mais discreto do salão. Era ele. June Park. Estava de costas para a maior parte da festa, olhando para uma grande janela que dava para o jardim iluminado. Mas Isabel reconheceria aquele terno impecável, aquela postura, em qualquer lugar. Seu coração disparou, batendo forte contra as costelas. Ele parecia estar esperando. No instante em que ela pensou em se virar e ir para o outro lado, ele se moveu, como se sentisse sua presença, e seus olhares se cruzaram. Um arrepio percorreu o corpo de Isabel. June ficou parado por um segundo. Depois começou a caminhar em sua direção, atravessando o salão com passos firmes e decididos. Cada passo dele parecia uma eternidade para Isabel. Ela queria fugir, queria se esconder, mas seus pés pareciam pregados no chão. O que ele diria? O que ela diria? Quando ele parou à sua frente, o barulho da festa pareceu sumir. Eram apenas os dois ali, no meio de toda aquela gente. Isabel, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma emoção que ela não esperava. Eu imaginei que você pudesse vir. June, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Desde aquele voo, ele começou, e seus olhos buscaram os dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Eu não consigo parar de pensar em você. A forma como sua bebê adormeceu nos meus braços e como você confiou em mim mesmo sem saber quem eu era. Aquilo mudou tudo para mim. As palavras dele eram diretas, sinceras, e cada uma delas parecia desmontar um pouco mais da raiva e da mágoa que Isabel ainda guardava. Ela sentiu os olhos arderem com lágrimas que ameaçavam escapar. Eu também pensei em você, ela admitiu, a voz trêmula, expondo um pedaço de sua própria vulnerabilidade. Mas eu tive tanto medo de ser só mais um caso de caridade para você, para sua fundação. Um traço de dor passou pelo rosto dele ao ouvir as palavras dela. Ele deu um passo pequeno, diminuindo a já pouca distância entre eles. Com um gesto hesitante, mas firme, June segurou a mão dela.
A pele dele era quente e o toque enviou uma corrente elétrica através dela. Isabel, ele disse olhando fundo nos olhos dela, a voz agora ainda mais carregada de um sentimento sincero. Eu não quero apenas te ajudar. Ele fez uma pequena pausa e Isabel prendeu a respiração, o coração batendo uma melodia ansiosa, sem saber o que esperar. Então ele continuou. Eu sinto que há algo especial aqui. Eu realmente gostaria de ter a chance de te conhecer melhor. Isabel piscou surpresa. Conhecê-la melhor? Ele, June Park, depois da forma como ela o tinha rejeitado, queria de verdade conhecê-la? A ideia era quase tão desnorteante quanto uma grande declaração, mas de um jeito diferente, mais real. As palavras de June, eu realmente gostaria de ter a chance de te conhecer melhor, pairavam no ar entre eles, carregadas de uma sinceridade que Isabel não podia mais negar. Mas mesmo assim, uma parte dela, aquela parte ferida e desconfiada, que tinha aprendido a se proteger do mundo, gritava para ela recuar. Conhecê-la melhor? Ele, um homem daquele mundo tão distante do seu, queria mesmo se aproximar dela, a mãe solteira, a moça que vivia contando moedas para fechar o mês? O medo era um gosto amargo em sua boca. Ela desviou o olhar por um instante, observando as luzes da festa que pareciam brilhar em outra dimensão, muito longe da sua realidade. Lembrou-se das noites em claro, do choro de Vitória, do peso da solidão, das portas que se fecharam tantas vezes na sua cara. Ela ainda era aquela Isabel, a moça que segurava o mundo nos dentes para não cair, a que aprendeu da forma mais dura a não esperar muito da vida ou das pessoas. Confiar de novo, especialmente em alguém que parecia ter vindo de um sonho tão impossível, era assustador. Seus dedos ainda estavam entre os dele, e o calor da mão de June era um lembrete constante da sua presença ali, real, esperando por uma resposta. Ela pensou em Vitória, adormecida e segura no motel. O rostinho da filha surgiu em sua mente, tão sereno, tão cheio de uma confiança pura no mundo, na mãe. Era por Vitória que ela enfrentava cada dia, cada dificuldade. E de repente, olhando para aquele futuro incerto que June parecia lhe oferecer, Isabel entendeu. Talvez a vida, de uma forma totalmente inesperada, estivesse lhe dando uma segunda chance, não apenas para si, mas para dar um futuro diferente para sua filha também. Uma chance de não estar mais tão sozinha naquela batalha. Ela respirou fundo, buscando uma coragem que não sabia que tinha, e voltou a encarar June. Havia uma expectativa no olhar dele, uma vulnerabilidade que ela não tinha notado antes, e isso a tocou profundamente. Sabe, June, ela começou, a voz um pouco mais firme do que esperava. Eu acordei chocada naquele voo. Um pequeno sorriso triste brincou em seus lábios. E depois, quando descobri quem você era, fiquei em choque de novo, de um jeito bem ruim. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas o maior choque, o que realmente me pegou de surpresa, ela olhou nos olhos dele. Não foi descobrir que você era um bilionário. Foi o que você me fez sentir antes disso. Quando você pegou a Vitória no colo, quando você me ouviu, foi como se por um instante a minha dor, as minhas dificuldades, tivessem algum valor, como se alguém realmente se importasse. As palavras dela pareceram tocá-lo profundamente. Um brilho diferente surgiu nos olhos dele, uma compreensão que ia além da simples educação. Sem que nenhum dos dois dissesse mais nada, um movimento quase que natural os aproximou. June a envolveu em seus braços e Isabel enterrou o rosto no peito dele, sentindo o cheiro suave de seu perfume e o bater forte de seu coração. Era um abraço firme, protetor, mas ao mesmo tempo incrivelmente gentil. E ali, nos braços daquele homem que poucas horas antes ela desprezava por achar que ele a via com pena, Isabel se permitiu desabar um pouco, não de tristeza, mas de um alívio imenso, de uma emoção que não tinha nome.
Ele acariciou seus cabelos suavemente. Não havia pressa naquele gesto, apenas um consolo silencioso. Um CEO bilionário, herdeiro de um império, e uma mãe solteira de origem humilde que mal tinha onde cair morta. Duas vidas que, em teoria, jamais deveriam se cruzar de forma tão íntima. Mas ali estavam eles, abraçados no meio de uma festa luxuosa, unidos por algo muito mais real e poderoso do que qualquer diferença social ou financeira. Um momento simples, nascido no meio do caos de um voo noturno, uma conexão inesperada que tinha o poder de mudar tudo para sempre. Quando finalmente se afastaram um pouco, apenas o suficiente para se olharem nos olhos, não havia mais a tensão de antes. Havia uma promessa silenciosa, um entendimento mútuo que dispensava palavras. Aquele convite para se conhecerem melhor era mais do que apenas uma frase educada. Era o primeiro passo em um caminho que ambos, com todos os seus medos e esperanças, pareciam dispostos a explorar juntos. A festa continuava ao redor deles, mas, para Isabel e Jun, um novo mundo particular tinha acabado de começar a se formar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!